Hoje eu passei num outro concurso público, né? Hoje eu trabalho para a Defensoria Pública da Irlanda e aqui também, né? Assim como no Brasil existe a Defensoria, existe a Promotoria, né? E tudo. Eu trabalho na Defensoria Pública da Irlanda e eu trabalho na Unidade de Proteção Internacional, Refugiados e Tráfico Humano. Né? Então a gente trabalha com todas as pessoas que vêm para a Irlanda procurar um asilo, né? Sim. Que é o que a gente chama de asylum, né? Asilo, fugindo, seja de uma situação que ela precise de proteção internacional, ou que ela venha como refugiado, que ela ela vem procurando a proteção internacional, ou tráfico humano, né? É. E assim, mudou. Eu tô lá essa é a 4ª semana, né? Eu vou completar um mês essa semana. A minha ideia, assim, que eu tinha de pessoas que buscam asilo em países europeus mudou completamente, assim, porque primeiro que eu achava que todo mundo ia ser ucraniano, né, por causa da guerra. E, na verdade, não, porque os que vêm, os ucranianos que vêm, eles já vêm num outro processo. Eles não entram no processo de refugiados por causa da guerra. Então, é um processo à parte, né? Eu achava que a maioria dos refugiados viriam, por exemplo, do Afeganistão, do Irã, do Paquistão, de todos esses países que estão constantemente em guerra, né? Mas, na verdade, existem outros países, e eu tô dizendo porque eu era, mesmo lendo e assistindo documentários, eu me considero muito leiga ainda, porque quando eu trabalhava na prisão, você trabalha e você vive numa prisão. Você não se liga nos noticiários, você não assiste muitos noticiários, porque você vive aquilo dali. É tipo assim, a sua vida é dentro da prisão, o seu trabalho é tudo ali dentro. Eu parei de assistir noticiário, eu parei de me conectar com o mundo exterior. Agora, onde eu trabalho, eu preciso estar ligada de tudo. Eu preciso saber de todos os conflitos que acontecem em todos os países. Porque as pessoas conversam sobre isso. As pessoas falam, os advogados conversam. Você precisa saber. Porque a gente tá ali para poder defender, não é defender, a gente está ali para poder brigar pela causa daquela pessoa, né? A Defensoria Pública faz isso. Então, para você defender alguém, para você defender a causa de alguém, você precisa entender a causa daquela pessoa. Por exemplo, a maioria das pessoas que vêm buscar refúgio, asilo na Irlanda, elas são da Somália ou elas são do Zimbábue, né? E países da África. Sim, e são países bem pequenos e que vivem em guerra constante. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que Afeganistão existe o Talibã, né? Mas, por exemplo, eu não sabia, por exemplo, que na Somália, até eu começar a ler e estudar sobre a Somália, que existe o Al-Shabaab. O Al-Shabaab é gigantesco. A maioria, 95% das pessoas que vêm buscar refúgio na Irlanda, asilo na Irlanda, é fugindo do Al-Shabaab porque eles tentaram recrutar eles para a organização criminosa e eles não queriam. Não queriam, e aí vem para cá. E aí vem pra cá, assim, entre aspas, né? Porque não tem como vir direto. E aí passa por vários países, de carro, de boat, de andando. E, assim, não é todo país que é igual a Irlanda que recebe os refugiados de uma maneira decente, humana. Por exemplo, a Grécia. A Grécia tem muitas pessoas que vêm, que pararam primeiro na Grécia e que depois vieram pra Irlanda, porque na Grécia não existe um programa de recepção de refugiados. Tipo, eles pegam a pessoa, jogam na prisão, ou jogam em qualquer lugar e fica ali a Deus dará. Mas não existe uma coisa que o primeiro país que a pessoa pisa na União Europeia é esse país que tem que organizar aí Sim, tudo? exatamente. Mas, então, normalmente não, o que a lei diz é, o primeiro país que você for, que tira a sua impressão digital, é o país onde você deveria requisitar o asilo, né, o refúgio. Só que o que acontece é o seguinte, normalmente as pessoas, vamos dizer a Grécia, né, a Grécia tem um programa de recepção de refugiados horrível, eles não dão oportunidade para aquela pessoa nem aplicar pro asilo, porque eles não querem os refugiados lá. Então eles jogam a pessoa em qualquer lugar, então essas pessoas, esses refugiados, eles pagam outras pessoas ou eles tentam ao máximo ir para outros países, por exemplo, a Irlanda, a Espanha, que é péssimo também, mas ainda é melhor do que a Grécia. Então, o que acontece? Quando eles vêm para a Irlanda, existe um setor
do International Protection Office, que é o escritório de proteção internacional, que são eles que decidem se eles vão receber o status de refugiados ou não. A gente trabalha para eles, a gente é o advogado deles, a gente não decide nada. Então, o escritório de proteção internacional, ele tem vários setores, inclusive o setor onde eles têm todos os dados digitais de todo mundo que passou por qualquer país da Europa. Então, por exemplo, o Mohammed, porque tem um monte de Mohammed, né? Então, o Mohammed vem, até porque o Mohammed é o profeta deles, né? Sim. Dos muçulmanos. Então, a maioria deles se chama Mohammed. E aí, o Mohammed vem para a Irlanda e aí ele aplica para a proteção internacional para ter o status de refugiado. A gente manda o nome do Mohammed, a gente manda o número, né, que existe um número, e aí eles vão pesquisar em todos os dados de fingerprints, né, para ver se ele já passou em algum outro país ou se ele já pediu asilo em algum outro país. Aí se pediu, aí não pode aceitar aqui. Se pediu, na teoria, ele é mandado de volta. O país que ele requisitou o asilo ou tirou as impressões digitais é responsável por ele, mas eles estavam dizendo pra mim, porque eu tô lá só há 4 semanas, né? Eles estavam dizendo pra mim que quase nunca acontece. O que acontece é que a gente tem que fazer um processo muito bom, defender eles muito bem para que eles consigam ficar aqui. Porque, obviamente, quando você volta com a sua submissão, né, quando você envia a sua submissão para esse escritório de proteção internacional a favor do seu cliente, você vai colocar lá toda a informação do país dele, por que ele não pode voltar para o país dele. Você vai colocar toda a informação por que ele não quer voltar para a Grécia. Então, assim, você tem que fazer... É como se você estivesse fazendo realmente uma tese de mestrado, uma tese de um TCC. Para cada pessoa. Para cada pessoa. Eles estavam dizendo que antes do Covid, eles recebiam por volta de 700 aplicações para asilo. Hoje em dia, só esse ano, eles receberam 4 mil, quase 5 mil. Caramba, é muita coisa. Só esse ano e a gente não tá nem em dezembro ainda. É muita coisa. É muita coisa. Depois eu queria marcar com você pra gente fazer um podcast só sobre esse assunto, assim. Sim, porque, inclusive, né, como é que eu falo isso? As pessoas que aplicam para refúgio, né, e asilo vêm de alguns países certos. E as pessoas de tráfico humano são de outros países. Sim. Né? Normalmente, esses países, vamos supor que eu falei, né? Afeganistão, Zimbábue, é muito raro quando acontece tráfico humano. Até porque o tráfico humano, a maioria das vezes, assim, né, a porcentagem maior é de mulher. E as mulheres desses países, por exemplo, Afeganistão, Irã, Paquistão, elas não conseguem fugir, né? Ela já não tem como. Já não tem. Já não tem mesmo. Por isso que a maioria dos refugiados são homens. Porque eles são os que conseguem fugir, né? A mulher, primeiro, ela vai pensar nos filhos. E segundo, mesmo se ela não tiver filho... Consegue, mesmo se ela não tiver filho. Porque ela tem que ter autorização do homem pra fazer tudo. Ó. E a maioria delas, se elas estiverem em algum campo de concentração, elas nem sabem onde elas estão, né? Então, aí pode ser uma conversa para outro dia. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.